No último episódio falamos da sofisticação, poesia e vanguarda dos grupos Elo e Logos. Hoje, a conversa é sobre ousadia e experimentalismo, os elementos que marcaram o nascimento e a consolidação de um dos grupos mais importantes da década de 1980. Uma banda que escancarou as portas da música evangélica brasileira para o pop e o rock. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Antes do Rebanhão virar um nome de peso, tudo começou de forma quase improvável com uma fita cassete gravada em 1979 em São Paulo. Era Janires, recém-convertido, escrevendo canções que soavam como pequenas bombas musicais. Suas letras misturavam poesia com crítica social, apontando para injustiças, desigualdade, política e sofrimento. No bolso, a fita, no ombro, um violão. Com isso, Janires partiu para o Rio de Janeiro. Não imaginava que estava prestes a fincar seu nome na história da música cristã brasileira. No Rio, encontrou parceiros à altura da ousadia que carregava. Pedro Braconô no teclado, Paulo Marota no baixo, Kendel Rocha na bateria e, pouco depois, Carlinhos Félix na guitarra. Entre ensaios na Igreja Presbiteriana de Copacabana e apresentações em praças, praias e até presídios, nasceu o Rebanhão. O som era inovador, cheio de brasilidade, com elementos do rock, do baião, da MPB e até do tropicalismo. Uma mistura ousada que assustava. As igrejas não sabiam se batiam palmas ou se fechavam as portas. Em 1981 veio o primeiro disco, Mais Doce que o Mel. O álbum vendeu milhares de cópias e causou escândalo. Isso é música do diabo, diziam alguns líderes. Mas os jovens, esses lotavam cultos só para ouvir as novas canções. Músicas como Baião se tornaram hinos de uma geração e Casinha virou um retrato poético da fé vivida no cotidiano. O disco claramente dialogava com o tropicalismo e o clube da esquina. Era ousado demais para os padrões da época, mas exatamente por isso tão impactante. Existe até uma curiosidade envolvendo a capa desse disco. A primeira versão mostrava Janires com uma camisa aberta. Isso foi considerado escandaloso e, rapidamente, uma segunda versão precisou ser produzida cobrindo a imagem. Mais uma prova de que a ousadia do Rebanhão não estava apenas no som, mas em todo o pacote. 2 anos depois, em 1983, lançaram Luz do Mundo. Se o primeiro disco já incomodava, esse foi ainda mais direto. Entre críticas sociais e políticas, Janires colocava o dedo em feridas abertas, mas sempre apontando para a esperança em Cristo. Quem ouvia sabia, estava diante de algo novo, algo histórico. É curioso pensarmos como a música evangélica atual deixou de pensar a cultura, de propor reflexões e instigar a crítica social como formas legítimas e profundas de propagar a Boa Nova. Enquanto no passado as nossas canções se preocupavam em trazer pessoas para a igreja, parece que atualmente só nos importamos em manter elas lá. Mas no auge veio a virada. Em 1986, Janires decidiu seguir outro chamado e deixou o grupo. Foi um baque. No mesmo ano, ele ainda fundaria em Belo Horizonte a Banda Azul, levando adiante seu estilo poético e provocativo. Mas sua saída abriu espaço para um novo capítulo. Sem Janires, o Rebanhão passou a ser liderado por Carlinhos Félix e Pedro Braconô. E foi nesse momento que a banda assinou com a gigante Polygram. A primeira vez que uma banda evangélica brasileira entrava no catálogo de uma multinacional. Um marco não só para o Rebanhão, mas para todo o mercado evangélico. Um fato triste dessa história. 2 anos depois de deixar o Rebanhão, em 11 de janeiro de 1988, Janires morreu em um acidente automobilístico, viajando de ônibus do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Janires se foi alguns meses antes do lançamento do primeiro disco da Banda Azul. Mais uma tragédia que marcaria profundamente a nossa história. Mas a história do Rebanhão não parou por ali. Com a Polygram, o som ganhou outra cara, mais pop, mais acessível, mas sem perder a identidade. Em 1986, lançaram Semeador, com composições próprias e parcerias, incluindo músicas de Sérgio Pimenta.
Já em 88 veio o álbum Novo Dia, que chegou a trazer uma versão do hitmaker americano Lionel Richie, prova de que a banda já dialogava abertamente com o cenário da música popular. E em 1990, mais um marco, o histórico Princípio, primeiro álbum cristão lançado no Brasil em formato de CD. Mais uma evolução tecnológica surgida nos anos 80, que mais uma vez transformaria o mercado da música mundial e, consequentemente, o da música evangélica também. Foi desse disco que surgiu uma das canções mais conhecidas do grupo até hoje, Palácios, nascida da mente criativa de Pedro Braconô, tecladista e vocalista do grupo. Pra que medir forças com o sol da justiça? A canção carrega ecos do folk rock, pop e até do rock progressivo, numa mistura ousada que refletia bem o espírito do Rebanhão, moderno, experimental e profundamente conectado com o seu tempo. Não demorou para se tornar uma das músicas mais marcantes da banda. A letra era direta, mas poética, e trazia uma crítica social afiada. Falava de poder, desigualdade e esperança em Cristo de um jeito que soava como um soco e, ao mesmo tempo, como um convite à reflexão. Quem nunca ouviu ou cantou os clássicos versos "Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília"? Não por acaso, foi uma das músicas mais tocadas em rádios evangélicas nos anos 90. Se com Janires o Rebanhão foi poesia de rua, manifesto e contestação, nessa nova fase a banda se consolidou como um fenômeno pop cristão. Estavam nas rádios, nas TVs e em casas de show, como no lendário Canecão, no Rio de Janeiro. O fato é, em qualquer fase, o Rebanhão quebrou muros, levou guitarra e bateria para dentro da igreja e a mensagem da cruz para fora dela. A influência do Rebanhão foi além da música. Eles inspiraram novas bandas, abriram espaço para que o rock evangélico fosse reconhecido como expressão legítima da fé. Mostraram que a arte cristã podia dialogar com a cultura sem precisar se diluir. O legado é imenso. O Rebanhão não foi só uma banda. Foi um divisor de águas, uma revolução sonora e espiritual. Um projeto que deixou marcas profundas na musicalidade evangélica brasileira e que continua sendo referência até hoje. E no próximo episódio, a gente vai ver como essa revolução e ousadia também se manifestou em outra leva de artistas que conduziria a música evangélica para outro território ainda mais profundo, o da brasilidade. Se o Rebanhão trouxe as guitarras e a linguagem urbana, agora surgiriam grupos que iriam explorar o samba, o baião e outros ritmos da nossa terra. Uma geração que decidiu cantar o evangelho com o sotaque e os timbres do Brasil. Mas quem foram eles e como conseguiram transformar ritmos populares em ferramentas de louvor sem perder a essência da mensagem? É isso que nós vamos ver no próximo episódio. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo e não perder nada. A gente se vê lá.